Salve, salve, amigos ligadinhos aqui no canal TV Total Esporte. Está começando mais um programa Chutando para Fora, também na sua Rádio Pop Rio. E hoje já deu para ver aí que é muito mais do que especial, né? O apresentador está nervoso. Hoje está nervoso o apresentador. Quem está recebendo aí, ó, o Galinho Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Zico, obrigado demais por estar participando com a gente aí. Nada, Bruno, um prazer grande. Eu não devia estar participando, não, porque minha bola ia mais para dentro do que para fora, hein? Chutar para fora não era muito comigo, não. Fazer edição especial aí, Castanho, trocar o nome do programa só para esse momento, né? Eu ia falar isso até na abertura. Acabou que passou batido, mas o Zico aí, o esperto, que o programa Chutando para Fora aqui não é a cara do Zico, né? O Zico fazia muito gol, tem muito gol na carreira aí, mas é porque aqui a galera aqui é goleiro, e aí, não sabe esse negócio de chutar para dentro do gol era difícil, cara. A gente ficou na dúvida se era torcendo para ir para fora ou chutando para fora, porque a gente, como goleiro, tinha que torcer para bola para fora. Fica melhor, né? Poder chutar para fora que você não precisa. Não tinha tanto trabalho, né? Exatamente. É verdade. Comigo aqui hoje nesse programa muito mais especial, Vitor Ginsburg, aí, o Vitor narrador. Fala, Vitor, tudo bem, irmão? Tamo junto. Sempre uma honra estar aqui, ainda mais hoje, né, cara? Tendo Zico como convidado. Uma honra, Zico, ter você. Seja bem-vindo ao Chutando para Fora. Tamo junto. Vamos que vamos. Segurar a emoção e tocar o barco. É isso aí, segura as emoções. E também comigo hoje meu amigo aí, jornalista de Cabo Frio, Léo Borges. Fala, Léo, tudo bem, irmão? Tudo bem, Castanha, um prazer enorme estar participando de mais uma live, né? Mandar um abração para o Vitor aí também, para o Zico, é uma honra, né? Já pude falar um pouquinho aqui com ele em off, que realmente, para mim, é a realização de um sonho estar podendo entrevistar um ídolo, né? Não só um ídolo do Flamengo, mas um ídolo do Brasil inteiro, na Itália, enfim, um ídolo mundial. Então, é uma honra muito grande estar fazendo parte dessa live bem especial, Castanha. Obrigado pelo convite. Obrigado por o Zico ter aceitado estar participando com a gente aí. Esse prazer enorme. E a gente começar, Zico, até aproveitando, esse ano agora, 40 anos do primeiro título brasileiro do Flamengo, né, naquela geração, quase o início ali, um pouquinho antes daquele início, daquela geração maravilhosa, né, Zico? É verdade. Eu acho que, para mim, o grande momento daquela geração começa em 78, né? Naquele campeonato aquele gol do Rondinelli, quando a gente ganha o Campeonato Carioca. Por uma simples razão. É uma geração que estava chegando, Cantarelli, Rondinelli, Jaime, Geraldo, eu, Júnior. E aí depois veio Tita, Adílio, Andrade, Júlio César. Então, a gente ganhou o primeiro ano em 74, logo que subimos, e depois, 75, 76, 77, a gente nem da final participou. Então, já havia assim, uma desconfiança em relação àquele pessoal e tal. E eu acho que se a gente não ganha o 78, poderia ser desfeita aquela geração, como, por exemplo, foi desfeita uma das melhores que o Flamengo teve, do Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, aquela turma toda. Então, eu acho que o de 78 foi mais importante para mim do que o brasileiro. É lógico que o brasileiro foi o primeiro, tem aquela famosa frase da propaganda do primeiro a gente nunca esquece, né? Mas não sei se é do tempo de vocês, a questão do sutiã, mas vocês devem saber do que eu estou falando. Mas eu acho que dali de 78 em diante, a gente passou a ganhar tudo. E foram 5, 6 anos de muitas conquistas, mais troféus do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. E aquela geração ficou marcada. E eu acho que se o Flamengo é hoje o que é, eu acho que deve muito àquela geração, porque em termos de torcida,
foi triplicado, virou não só um time de Rio de Janeiro, virou um time nacional, mundial, e virou uma nação, né? Por causa disso. Então, eu acho que foram esses momentos que a gente jamais vai esquecer, e a honra de ter participado, ainda mais eu como grande rubro-negro, né? Poder ajudar meu time de coração. Com certeza. E a gente, né, a gente não conseguiu viver, né, na época, né, a gente estava nascendo ali nessa década de 80, a gente vê muito vídeo no YouTube, né, cara, e as histórias, sem contar aquilo que o pai da gente conta pra gente, né, e amigos que possam contar. Como o Zico falou, em 78, gol do Rondinelli, 79 tem um bicampeonato, né, com 2 campeonatos ali, né, no mesmo ano, e aí vem 80, 81, Mundial 82, 83, e esses títulos, assim, é difícil escolher um, né? Mas desses títulos aí, qual foi o mais importante para você? Bom, o mais importante é sempre o próximo, né? Sem dúvida que o mais importante é o Mundial, que é o maior da história. Agora, para mim, o mais significativo, o mais complicado, o que mostrou mais a nossa cara foi a Libertadores, né? Pelas dificuldades que a gente teve, né? Sempre digo que foi a vitória do futebol contra a violência. O nosso time mostrou maturidade, apesar de ser jovem, mostrou maturidade, mostrou profissionalismo, seriedade, respeitou as regras do futebol, teve tranquilidade para superar todas essas dificuldades, tudo aquilo que a gente pegou no caminho. Então, para mim, a Libertadores tem um significado muito especial por tudo que aconteceu durante toda a caminhada. O Mundial é um jogo só. Na época, aquela coisa de futebol no Japão, ninguém sabia o que era. O nego chutava para o alto, o nego achava que estava no beisebol, que era legal, batia palma. Então, você botaram 2 bandeiras, do Flamengo e do Liverpool. Então, o pessoal, quando chegava no estádio, escolhia a mais bonita ou mais simpática e ia para o lado que queria. Entendeu? Não tinha torcida do Flamengo, tinha 2 caras, o Moraes e mais outro lá, que iam em todas, acompanharam a nossa história toda. Então, é duro você ser campeão, aquelas cornetas tocando no teu ouvido lá o tempo todo, e não ter ninguém, aquele grito da galera. Não é a mesma coisa. Então, a gente acabou o jogo ali, todo mundo no hotel, vamos lá tomar nosso goró e tal, entre nós mesmo comemorar, e seja o que Deus quiser, e vamos em frente. Mas eu acho que a torcida abraçou o Flamengo naquela época, já chegaram no pagode, e aí já trouxe a torcida para junto, né, os japoneses. A torcida comemorou aqui no Brasil, né? Mesmo sendo meia-noite, 1h da manhã, por aí, a festa rolou. Agora, depois a gente ficou por lá, fomos de férias, fomos lá curtir no Havaí, depois Las Vegas, Nova York. Só cheguei aqui na véspera do Natal. Então, a gente só foi encontrar a torcida no primeiro jogo do ano seguinte contra o São Paulo, no primeiro jogo do ano, no Campeonato Brasileiro, né? Que já reiniciou e que depois foi o campeonato do vira-vira, que a gente saía perdendo, levando porrada, e depois ia lá, virava e fomos campeões brasileiros dessa maneira. Eu ia passar por Vitor aí, mas já pegando um gancho que ele falou, 82, acho que ele também foi muito marcante, né? Porque o Flamengo decidia a maioria dos seus jogos, né, desses títulos, em casa, né? E 82 foi uma sequência, né, de jogos fora de casa e acabou resultando no título, com todos os jogos do mata-mata resolvendo fora de casa, né, Vitor? É verdade. E a gente quebra toda essa questão de que jogar em casa é melhor e tal. Eu, sinceramente, eu sempre gostei de jogar primeiro em casa. Porque eu acho que a primeira, normalmente, o pessoal está mais relaxado e tal, e a possibilidade de você fazer vantagem é muito grande. E o nosso time tinha isso. Dentro de casa, a gente entrava com tudo
fizemos muitas vantagens em casa. E o único jogo que a gente não fez vantagem foi justamente a final, contra o Grêmio, que estavam perdendo de 1-0, e agora mesmo, com esse negócio de Maracanã, todo mundo, o gol mais importante para mim foi esse do Grêmio, porque o Grêmio era um time também muito difícil de perder em casa. E a gente estava perdendo no Maracanã de 1-0, dominando o jogo, e não chega faltando poucos minutos, o Júnior cruzou uma bola, eu antecipei e fiz o gol no Leão. Bati cruzado, então foi 1-1. Naquela época não tinha negócio de gol fora e tal. Ficou tudo igual. Então a gente foi lá para o Olímpico, tendo que ganhar, e eles também. E aí o primeiro jogo foi 0-0, no segundo foi 1-0 para nós, gol do Nunes, que nos deu o título. Mas se a gente sai daqui com a derrota, moral baixa, e o Grêmio jogando pelo empate, eu acho que a possibilidade seria bem menor, né? Agora, o time jogando em casa e tendo que sair é outra coisa. Ele estando em casa sem precisar sair para ganhar o jogo, a situação acaba diferente. Então, isso igual para todo mundo, aí a gente conseguiu a vitória no terceiro jogo. Coisa linda. Vitor, na sua pergunta aí. A nação agradece, né? Voltando um pouquinho lá atrás, lá no começo, a gente volta e meia fala aqui com os convidados a importância do futebol de salão, né? E principalmente do futebol de rua, que está se perdendo essa essência aqui. E a gente vê que sua característica de drible curto, conduzir a bola bem mais próximo do corpo, é muito devido a esse estilo de jogo, né? E a gente queria saber, eu particularmente queria saber a sua opinião em relação a isso. Você acha que a transição, né, mais cedo do garoto da base ali no campo para o futsal perde essa essência, que no caso, principalmente, a sua característica principal, além da cobrança de falta, é essa condição de bola, essa habilidade, esse pensamento rápido em espaço curto? A minha condição é mais da pelada do que propriamente do futsal, né? Porque eu jogava futsal paralelo ao campo. Então, a gente tinha, na época, muitos campos de futebol, principalmente em Quintino, ali, Zona Norte, tinha muitos campos. Então, quase sempre tinha jogo. E eu jogava aos domingos de manhã, lá no Maravilha. Às vezes jogava no Maravilha e saía correndo para ir jogar no River, no futsal. Naquela época, sábado e domingo, era só para jogar pelada em tudo que é campo do bairro, dos bairros. Então, é lógico que muita coisa, você jogando as duas coisas junto, te ajuda muito. Se você jogar só futsal, você acaba viciando e se bitolando a querer ir para o campo e fazer algumas coisas que no futsal são diferentes. Ajuda e ajuda muito. Raciocínio rápido, você tem que decidir num espaço curto. A bola, na época, era diferente, não é como hoje, que é mais fácil, que ela quica, você pode fazer melhor jogar. Na época era complicado. Pouquinho, né? Pouquinho. O chute tinha que ser mais de bico do que propriamente de hoje, de peito do pé. Então, eu levei muita coisa do futsal para o campo, mas o que eu levei mais foi da pelada mesmo, pelada de rua. Tabelar com o muro, tabelar com o paralelepípedo, a bola quicar com nada e você esperar. Porque os campos também, na nossa época, não eram esses tapetes todos, não. Então, ela quicava muito, você tinha que... Quem não jogava pelada, um pouquinho. É isso aí mesmo, fazia a tabela com meio fio, com a parede. Quando eu parei de jogar e fui para a areia, aí os caras, problema na areia. O problema na areia não era o kick da bola, que a bola ia no buraco. O problema na areia é correr na areia. Depois que a gente aprende a se locomover na areia, o kick da bola é mole, porque buraco tem no campo também. Então a bola entra no buraco, mas quando ela sobe é o tempo certo para você pegar e chutar, né? Para quem sabe, né, Zico? Tem uns caras aí que quando pegam a bola, vai na bola do estádio, né? Falando assim, parece fácil, né, Zico? Tem que trazer eles aí como convidado de vocês, porque chutando para fora, né? É verdade. É verdade.
Léo, meu amigo. Ô, Zico, eu fiz a entrevista contigo em 2012 com relação ao Leandro, né? A gente estava preparando uma matéria especial, não tem como, né, deixar de citar o Leandro, nosso ídolo aqui em Cabo Frio, um dos melhores jogadores aí, né? Melhores laterais direitos de todos os tempos, né? Vamos dizer assim, no futebol. E nessa entrevista você disse o seguinte sobre o Leandro, que foi um dos melhores jogadores, né, que você viu, que você atuou. Inclusive, foi o primeiro que trabalhou muito bem com as duas pernas. Você cita nessa entrevista que foi o primeiro jogador que você viu que trabalhava tão bem com a direita quanto com a esquerda também. Em qual ranking está o Leandro aí, na sua visão, como jogador brasileiro, como lateral direito? Está entre os melhores de todos os tempos ou é o melhor? Como é que você avalia o Leandro, Zico? Tá entre os melhores de todos os tempos, lógico, né? Para mim, ele e o Carlos Alberto são os dois melhores laterais de todos os tempos. E outra coisa, meu filho aqui é muito engraçado. Quando ele bota o Flamengo de todos os tempos, ele bota lateral direito, Leandro, zagueiro central, Leandro. E sem dúvida, no futebol, quando o Leandro começou com a gente, eu falei, pô, o Leandro é direito ou é esquerdo? Eu não sabia. Porque ele manejava a bola, e é muito difícil isso. Ele maneja a bola sem olhar para ela, tanto com a direita como com a esquerda. Então, a facilidade... Aí eu fui descobrir na hora de chutar. Você, na hora de chutar, se posicionar, é que você vê quando o cara usa mais uma do que a outra. Então... Encaixa a perna de apoio, né? Exatamente. O apoio e tal, o equilíbrio do corpo, aí que você descobre. Mas ele é fantástico, cara. E uma figura humana excepcional, né? Então, a gente vê, por exemplo, no japonês, nas escolas de futebol no Japão, é obrigatório, cara. Os moleques manejam com a direita e com a esquerda. E eu peguei um jogador, um dos melhores também do Flamengo, que foi o Leonardo, né? E lá no Kashima. E eu trabalhava, na época dele, eu trabalhava no campo também. E aí eu virava, pô, Léo, você não usa a perna direita, cara? Ele falou, não consigo. Eu falei, pô, mas você vai se dar bem, não precisa usar a direita para chutar em gol, para nada. Você usa só para apoio. Você tenta usar para dominar só, cara. Só dominar a bola, porque aí você vai ganhar tempo. Que você se vira todo o corpo para poder dominar a bola com a esquerda. Quando ela vier, você só escora aqui, escora com a direita, tenta só fazer isso. Que você vai ter uma velocidade que anda mais hoje, os caras mais em cima, mais marcando. Procura usar mais a perna direita só para isso. Um passe curto ali, uma coisa. Não queira fazer lançamento, nada. Isso é... Agora, mas para dominar, para dar um toque rápido, para botar a bola, às vezes, até mesmo para dentro do gol, você vai ganhar tempo com isso, cara. Mas o esquerdo, cara que é esquerdo, a maioria deles, eles fazem curva quando a bola vem para o lado direito. Eles só querem usar a canhota. Ô, Chico, vou te colocar no paredão. Vou te colocar no paredão, então. Se você, hoje, treinador da Seleção Brasileira, tivesse o Leandro e o Carlos Alberto, quem que seria o titular na sua seleção? De olhos fechados. Jogava a camisa, quem pegasse primeiro... Os dois jogavam desafio. É verdade. Bota um na lateral ou na zaga, né, Zico? Na lateral e na zaga. Ô, Léo, tu falou do Leandro, mas poucos, né, como o Júnior, também um grande companheiro do Zico, batia escanteio com a direita e com a esquerda, né? Verdade. O Júnior tinha essa facilidade de cobrar escanteio com os dois. O Júnior eu peguei um pouco, né, cara, jogando em 91, 92, que é quando eu começo realmente a entender de futebol, de ver, assistir, né, e ter referência. Tinha o Júnior com essa habilidade toda aí. Eu treinava mais a perna esquerda, para mim, era só para dar passe, dominar a bola, finalizar. Bola parada não era comigo, de perna esquerda. Não conseguia. Então, nem precisava também, né, Zico? Quer?
Nem precisava da perna esquerda? A direita já funcionava Na bola 100%. parada, não. Então, o que acontecia? Eu fazia muito gol com a perna esquerda para dar moral para ela, porque ela segurava no apoio. Então, eu driblava o goleiro e empurrava a bola de esquerda para dentro do gol. Ficava muito fácil, dava para a esquerda para dar moral para ela. O Vitor, Léo, eu ia colocar hoje na abertura, e acabou que nem coloquei, porque eu fiquei sem telefone, né? Como vocês já sabem, que tem um vídeo que está circulando agora que a gente recebeu, eu não conhecia, que num jogo, né, Flamengo e América, foi 4-0 Flamengo, e o Zico faz 2 gols de falta em 2 minutos seguidos. Você lembra disso tudo? Lembro, esse jogo tem 2 histórias engraçadas, né, importantes. A primeira, porque era a inauguração do placar, e muita gente enchia o saco que o placar, o cara era flamenguista e estava todo esperando que eu fizesse o gol da abertura da inauguração. Aí o Reinaldo fez o primeiro gol. Aí apareceu o nome do Reinaldo lá, pequeno e tal, gol e tal, nada demais. Aí 2-0. Aí vieram aquelas 2 faltas. Eu fiz o terceiro. Na hora que eu fiz o terceiro, acendeu o placar, tudo. Desse tamanho. O bonequinho fazendo gol, até um gol de falta, o bonequinho. E o negócio estava piscando. Quando teve a outra falta, eu fiz o gol. E aí o Reinaldo sempre falava, pô, tá tudo preparado para você, eu fiz o gol, ficou lá pequenininho no tempo, parecia apagaram o refletor do Maracanã, ficou só piscando. Faz parte, tá tudo preparado já. E o bom desse... Preparado já. E a outra, o goleiro do América era o País. O País era o goleiro do América e meu contemporâneo do Juvenil, pegou até pênalti meu. E o País gostava de fazer uma firula, uma graça e tal. E no jogo anterior teve uma falta, nós estávamos ganhando de 1-0, teve uma falta bem debaixo da torcida do Flamengo ali na entrada da área. E eu falei, pô, eu imaginei, ele vai sair. E aí eu bati a falta no canto dele. E ele pegou a bola, né, ficou parado, pegou assim, não saiu. E aí olhou para mim, deu uma risada, né? Aí virou para a torcida do Flamengo e... Comemorou. Aí acabou o jogo, eu falei, olha, não gostei não, meu irmão. Vem mais Flamengo e América aí pela frente. E o próximo já foi logo esse. Cara, que foi a abertura do campeonato. E aí, quando eu meti os 2 gols de falta, eu fui lá nele. Agora pega a bola aí dentro do gol e vai lá e mostra para a torcida da América. Eu falei que ia ter mais Flamengo e América, que não ia parar por ali. E esse Pra deixar de ser abusado. A gente não pode perder a chance, né? Esse vídeo é maravilhoso também, né, cara? Que além das 2 faltas, tem a narração, né, original da época do Luciano do Vale, né, cara? Luciano do Vale, é isso aí. E aí, na segunda falta, ele está no mesmo lugar. Será que vai repetir? Será que vai ser gol de novo? Repetir, esperar e de novo, né? Aí o gol em 2 minutos. Ele fala, parece tape da jogada anterior, mas não. Vamos ver se ele consegue fazer de novo. E gol. Ali era pênalti, né? Ô, Zico, em relação a essas histórias, né, que a gente conta, tem um vídeo, cara, no YouTube que a primeira vez que eu vi eu fiquei encantado, não sei se você vai lembrar, foi por volta ali da década de 80. O Costinha, cara, leva o filho dele lá para te conhecer, né? E o menino fica ali, acredito, como todo flamenguista, né? Pai, eu vi o Zico, e você diante do menino ali, uma emoção tremenda, uma situação que é corriqueira, né, Zico, na sua carreira? Mas é estranho, né? Filho de um comediante que está toda hora com gente conhecida, né? Então, a grande surpresa foi essa, né? Pô, o cara que está acostumado a ver dentro de casa um monte de gente famosa, de repente chega aqui na Gávea e tem essa reação, para nós é muito, muito complicado e tal. Você fica sem jeito, às vezes não sabe nem o que falar. E
E eu encontrei depois ele, eu como técnico lá do Fenerbahçe, ele estava morando em Londres, e aí ele foi até a Turquia, arrumei ingresso para ele, a gente bateu um papo, foi lá ver o jogo do Fenerbahçe. Ainda bem que foi pé quente, que a gente ganhou, então Que bom. estava pronto para voltar sempre. Ele, um cara espetacular, um cara muito legal. E o Costinha era fã dele, né? Um cara também um dos grandes humoristas do nosso país. Né? Mas foi um momento emocionante, um momento emocionante. Com certeza. E quem não viu esse vídeo tem que ver, porque é algo assim, realmente a emoção vai no topo, né? Eu, como fã do Zico, eu acho que eu ficaria pior. Ele ainda suportou bem ali. A gente tem muitos casos assim e tal, e muita gente. Eu, quando voltei ao Brasil em 2010, que aí eu fiquei aqui mais tempo, foi a questão de descobrir o quanto de gente botou a homenagem dos filhos do nome de Arthur, né? Então, eu acho que isso aqui é a grande homenagem que a gente tem, uma responsabilidade que se leva muito grande nesse sentido, porque você dá o nome do teu filho em homenagem a alguém não é fácil, não. Ô Zico, em referência a 87, né, a Copa União, que é tão brigada por aí, todo mundo sabe que o Flamengo é o campeão, né, e você teve aquela parte lá. O que a gente faltou para esse time, que era um time maravilhoso, né, cara? Um time que vários jogadores chegaram na seleção, na Copa do Mundo, né, de ter uma sequência também de títulos aí, igual teve a geração de 80, 78 para 82. Eu acho que esse foi um dos maiores times da história do Flamengo, né? Agora, uma pena que jogou muito pouco tempo junto. É lógico que você tinha uma seleção brasileira ali, você tirando, acho que só o Ailton, que não foi na seleção principal, mas acredito que tenha ido na seleção de base. No mais, todos foram à seleção e 5 desse time foram campeões do mundo em 94, inclusive um que era reserva do time. Então, Jorginho, Leonardo, o Zinho, Bebeto e o Aldair. Cara, o Aldair era reserva, porque a zaga era Leandro e Edinho. Então, cara, era um timaço, né? Zé Carlos foi na seleção, foi na Copa de 90, se não me engano. O Edinho, o Renato. Então, pô, era um timaço. Então, quando o time ajeitou, lógico, Leandro, talvez tivéssemos mais dificuldade, porque tínhamos problema lá do joelho também. E aí tinha o Andrade, também com problema de joelho. Então, eu acho que, às vezes, o time perdia esses jogadores, mas o resto dava conta. Então, depois do time de 81, foi o melhor time que eu joguei dentro do Flamengo. Foi aquele. E ganhamos merecidamente, sem enxadeira, sem nada. Ganhando do melhor time da competição, que era o Atlético, dentro e fora, e ganhamos do Internacional a final. Então, acredito que é uma pena tudo isso que aconteceu, gente que se aproveitou do sucesso da competição, que foi uma competição realizada pelos clubes, e quando viu que estava dando sucesso público, a CBF quis se meter no meio. E aí, onde gerou toda aquela confusão. Então, foi uma pena, né, ter ficado nessa discussão toda. E eu sempre digo, o dia que me provarem que o Sport ganhou do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético, do Grêmio, do Internacional, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras e do São Paulo, aí eu aceito outra opinião que não o Flamengo campeão, entendeu? Então, esse o
Brasil e o mundo todo sabe que esses são os times da primeira divisão. Então, é aquela coisa da piada de português, né? Que a gente gosta de contar de piada de português. Aí você chega lá, não, como é que foi o campeonato lá? Não, eles querem que decida o campeão da segunda contra o campeão da primeira para ver quem é o campeão nacional. Aí não dá, né? É verdade. Isso aí, esse pessoal que decidiu na canetada, você imagina a credibilidade que eles estão, hein? CBF, STF, imagina, eles estão com uma credibilidade. Porra! Igual o título do esporte, né? Inexistente a credibilidade. Exatamente. Ô, Vitor, Léo, deixa eu fazer uma sequência aqui, já que a gente falou de 87, que eu perguntei, né, sobre essa sequência desse time, que 88, né, Zico, o Flamengo é eliminado nas quartas para o Grêmio, né, no Maracanã. E o Telê, né, era o treinador nessa época aí, no segundo tempo ele tira só Bebeto e Zico do time, né? E aí o Grêmio ganha com 1-0, gol do Cuca. Você estava com algum problema ali, não conseguiu jogar? Foi opção do treinador? Porque o Flamengo acabou eliminado dentro do Maracanã, né? Mas ali é opção, mas o que acontece é que você eu estava em final de carreira, já estava com dificuldade, alguns jogos tinha problema muscular e tal, de panturrilha, você já não estava no mesmo ritmo daquilo que esperam de você. Então, por isso é que um ano depois eu parei de jogar, porque eu já não conseguia mais impor o ritmo que eu gostaria e que a torcida ia para dentro do campo para ver. Então, eu já não treinava igual a todo mundo. Então, eu não lógico que ninguém gosta de sair no jogo, mas eu entendia perfeitamente, não tinha nenhum problema. Graças a Deus, o Telê foi, para mim, o melhor treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos. Então, foi uma pena ele chegar no Flamengo e eu estar naquele momento já de decidido na minha cabeça que eu ia parar de jogar, né? Como também em 89, né, Vitor, o Zico, que o Botafogo é campeão, mas teve um jogo antes, o Flamengo ganhava 3-1, podia ter matado o campeonato, ganhar os 2 turnos, né? Numa outra mesma situação também, você sai substituído e o Botafogo empata 3-3 e ganha sobrevida no campeonato aí, acaba chegando na final. A gente perdeu muito gol naquele jogo, quando estava 3-1, se não me engano. Podia ter decidido e eu estava chovendo muito, a minha panturrilha começou a complicar e aí eu saí. E quando eu estava saindo, né, já estava ali perto do lado de fora do campo, o Gonçalves estava atrasando aquela bola e fez o segundo gol do Botafogo. E aí o Botafogo cresceu e tal, e empatou. Então, essas coisas acontecem, mas mesmo assim, no jogo final, eu na hora que ia sair, por causa disso, né, a gente jogou domingo e quarta, eu tinha problema de jogar domingo, quarta e domingo. E a final foi domingo, um empate, quarta-feira, eu fui jogar e quando chegou no segundo tempo, a panturrilha começou a piscar e tal, e aí eu bati uma falta, a bola bateu na trave, eu saí. E se tivesse o Flamengo ganho e joga domingo, dificilmente eu ia jogar por causa do estiramento. Então, não era fácil aquele momento ali de você saber que, exigindo um pouco mais, a musculatura não vai acompanhar, entendeu? Com certeza. E aí, até referente a isso, de conclusão, né, de você ter parado em 89, mas naquela época, alguém falava ainda com você de uma possibilidade de você jogar a Copa de 90 ou não. Nenhuma possibilidade. Eu, depois daquele jogo, parei, encerrei a carreira aqui, né? Conversei com... Aí teve um problema que o Bebeto acabou sendo vendido para o Vasco, e aí o Gilberto Cardoso me pediu se eu podia ficar até dezembro, porque o meu contrato acabava ali. Aí eu falei, fiz um contrato com o Flamengo até dezembro,
Só que era uma coisa, que eu possa, em outubro, sair para ir na Itália para fazer o convite, porque eu já tinha o jogo de despedida marcado para 6 de fevereiro. E aí eles liberaram, então eu estive na Europa, visitando e convidando os jogadores, mas já foi mais aquele sentido de ficar naquele período e tal. Mas era muito complicado, foi um momento muito complicado de não poder treinar, não poder fazer uma coisa que eu gostava, que era para treinar. E não podia jogar jogo de 3 em 3 dias, não dava. Aí veio o Espinosa, começou a entender melhor isso e tal. Eu falei, se você quiser contar comigo, tá tudo bem. Quando não quiser, não se preocupa, não. Então, a gente levou até o final e aí eu já tinha definido, não tinha a menor condição de voltar atrás. Ainda mais, querer jogar uma Copa de 86 já tinha sido uma merda, imagina, 90. 4 anos depois. Fala aí, Léo. Ô Zico, já que a gente começou a falar das polêmicas aí, 87, né? Vamos falar daquela polêmica do jogo, né, da Libertadores entre Flamengo e Atlético Mineiro, que os torcedores rivais adoram, né? Pegar os vídeos, dizer que o Wright, que estava, né, a favor do Flamengo, enfim, e não levam em conta, claro, o contexto histórico de toda aquela situação, né, para que ele tivesse expulsado diversos jogadores do Atlético ali. Você que estava ali em campo, eu queria que você contasse um pouco, né, por que daquele clima, né, tão pesado naquele jogo da Libertadores e o que o próprio José Roberto Wright falou com vocês antes da partida. O clima não foi nada legal. A gente veio descobrir depois que tinha um terceiro goleiro do Atlético, isso a Adília que falou, que tinha sido lá do Flamengo e que proibiram, ele falou para ele que proibiram ele de ter contato com a gente, que a gente de São Paulo para Goiânia fomos no mesmo voo, olha só a inteligência, Flamengo e Atlético foram no mesmo voo. Então era um time na frente, outro time atrás, e ninguém podia conversar com ninguém, imagina. E a gente, jogadores de seleção, jogando junto, a base da seleção era Flamengo e Atlético. Então, isso tudo gerou um clima de rivalidade muito grande. E, lógico, né, você não vai pensar que a gente estava satisfeito com tudo isso que estava acontecendo, não. E o que aconteceu da gente, tanto Flamengo como Atlético, que passasse a possibilidade de ser campeão era muito grande pelos times bons. E nós jogamos 2 jogos, cara, muito bons. Em Minas e no Rio foi 2-2 e, cara, não aconteceu nada. Então, aconteceu um fato estranho que eu nunca vi no futebol durante mais de 1000 partidas que eu joguei. E hoje, se tivesse VAR, e naquela época, se tivesse VAR, leitura labial, eu acho que muita coisa ia contar a favor do Wright. E o que aconteceu? Com 10 minutos de jogo, falta de tudo que é lado, o Wright parou o jogo, chamou os 2 capitães, era eu e o Cerezo, se não me engano. Olha, vocês vão lá, falem para os seus times que o primeiro que fizer uma falta por trás, eu vou expulsar. Não vai ter cartão amarelo, não vai ter nada. Porque do jeito que está, não está tendo futebol. Eu fui lá falar com o pessoal nosso, do Flamengo, o Cerezo foi lá e tal. Não deu 5 minutos, eu pego uma bola no meio do campo, o Reinaldo vem, me deu uma tesoura. Ele pegou o vermelho, ele por trás, né? Ele pegou o vermelho e expulsou, cara. Então, não foi... talvez pela falta, foi porque todo mundo já sabia o que ia acontecer, cara. E aí depois aquele negócio, né? Você perde um jogador como o Reinaldo, jogadores do Atlético são jogadores nervosos, jogadores que você vê o histórico deles já não é dos melhores, e aí
acontece o que acontece. O cara xinga ali dentro do campo, você não é homem de botar para fora, você é isso, dizer aquilo. Aí ele saiu distribuindo cartão, cara, e acabou o jogo. E foi o que aconteceu. Você já viu? Vocês têm quantos anos de futebol aí? Eu tenho 35 anos. Tá. Eu também tenho Então, 35 de não futebol. Quase 20 anos de Não. futebol. Você já viu algum juiz parar o jogo, reunir os dois times e falar alguma coisa? Só em campo de várzea, Zico. Quê? Só campeonato de comunidade lá que o cara para, ó, meu irmão. Se não acabar com a palhaçada aí, um amigo vai descer lá de cima e vai resolver na bala. Mas já teve um jogo tem os caras que já ficam atrás do gol armado. Na hora de chutar, tu pensa duas vezes. O VAR é diferente, né, Zico? O VAR. Olha, teve um jogo meu no futsal, na época, Botafogo e Vasco, antes do jogo. Foi até o presidente da federação, né, que reuniu os dois times, porque aquele jogo prometia. Aí foi tranquilo, porque no jogo de ida o pau tinha cantado. É fogo. Foi o presidente que reuniu todo mundo com a arbitragem para poder não ter nada. Não teve nada, esse jogo não teve nada. Ô Vitor, manda mais uma aí. Vamos lá. Ô Zico, após a lesão lá, né, com aquela entrada criminosa, que o cara deve sair preso no Maracanã, você teve que se adaptar a um novo estilo de jogo, né? Pensar mais rápido, toques de primeira, que acabou modificando um pouco sua característica. Isso veio de você mesmo ou foi orientação de treinadores ou não? Não, a gente perde algumas características e quando veio o Tele, nós estávamos sem aquele jogador de meio e ele pediu se eu podia fazer esse segundo homem e botou o Renato, que veio do América, na frente com o Bebeto. Eu falei que não teria nenhum problema. Então, eu vinha mais de trás, não sofria tanto aquelas entradas por trás, né? Jogava sempre de frente. E aí você já experiente acaba sendo mais até útil, né? Pega, às vezes, menos na bola, mas acaba sendo mais útil. Quando você vai sempre, muitas vezes, sem marcação. E aí eu me adaptei bem àquela posição. E o desgaste, você passa a cortar mais caminho, né? Não precisa correr tanto errado como a gente, às vezes, corre, né? A experiência fala mais alto nesse momento também, né? Você pode fazer uma leitura de jogo, tudo isso, né? Exatamente. Então, você vê que a quantidade de jogadores de meio que vão para a zaga para poder ficar ali na sobra e tal, e vai no lugar certo, no tempo certo, isso tudo é experiência. Então, eu recuei mais um pouco. Quando eu fui para o Japão, que aí já estava numa outra situação, era mais para ensinar do que próprio para jogar, aí a coisa... Eu fui lá para frente de novo, entendeu? Mas aí eu já estava melhor adaptado à situação do meu joelho, já sabia mais os exercícios que eu tinha que fazer, equilíbrio e tal. Então, aí deu mais certo por causa disso. E aí foi bom que a gente já conseguiu ver aqueles golaços, Vitor, assistindo a gente, já tendo consciência daqueles gols lá que o Zico fez no Japão. Ô Zico, o Flamengo atual, né, do Jorge Jesus aí, ganhou tudo ano passado, né, com esse trabalho maravilhoso que ele faz. E até onde pode chegar esse Flamengo do Jorge Jesus? Aonde ele quer chegar, que ele está com a espinha na garganta de não ter ganho mundial, né? Acho que uma das razões de ter renovado esse contrato foi porque ele está querendo esse título. Então, montou uma forma de jogar importante, tem um time bom na mão, o Flamengo contratou muito bem, os jogadores certos para a posição certa, mas é um tipo de futebol que requer muita intensidade. Então, os jogadores mantendo isso, a possibilidade das conquistas é muito grande. Eu, quando fiz a entrevista com ele para o meu canal, eu entendi perfeitamente que o que ele só sairia do Flamengo se fosse para sim dirigir
um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester da vida aí e tal, porque se fosse para pegar um time que fosse inferior ao que ele tinha na mão, o Flamengo, ele não faria isso. E foi o que aconteceu, cara. Pô, ele sabe o time bom que ele tem na mão, que ele montou, então ele não vai... E é difícil o Flamengo perder algum jogador nesse período agora. Então, pelo menos, até o final do ano, ele tem tudo para ter mais conquistas, entendeu? Isso aí, ele está sempre pelo Mundial, o Léo. E só para desse Flamengo atual, qual é o jogador que você mais gosta ali, que acha fundamental para o Flamengo, Zé? Eu acho o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro é o cara que raciocina todo o jogo, é um cara que comanda todo e que cria as maiores jogadas, tanto pelo lado, pelo meio. É o cérebro do time, entendeu? Então, e ele se readaptou ao futebol competitivo, porque ele estava no futebol competitivo do Brasil. Aí sai lá para a Arábia. Não é a mesma coisa. Quando ele voltou, ele levou um certo tempo. Quando ele reencontrou isso, a gente está vendo o que ele tem feito aí. Todas as grandes jogadas começam com ele. Realmente, Everton Ribeiro, fracasso. Fala, Léo. Ô, Zico, como é que você viu, né? Você já trabalhou no Japão, você já trabalhou na Turquia, entre outros lugares. Como é que você viu a desconfiança que o Jorge Jesus chegou aqui dos treinadores brasileiros, né? Depois teve aquela questão do Clube do Vinho, muita defesa do Abel. Sei que você também deve ser amigo do Abel, mas eu não vi em momento nenhum você, né, se pronunciar contra a chegada do Jesus, enfim. Como é que você observou isso? Existe mesmo essa situação, né, de um protecionismo aos treinadores brasileiros para não chegada de treinadores estrangeiros? Como é que você analisa tudo que aconteceu, Zico? Não, eu não acredito não, cara. Eu não acredito nisso. E eu não posso jamais ser contra o treinador estrangeiro. Foi um estrangeiro que me lançou no profissional do Flamengo, o Fleitas Solis. Nós já tivemos muitos estrangeiros. No Flamengo mesmo, dois que marcaram, o Renganesh e o Fleitas Solis. Fora os antigos, né? Que aí, mas esses dois foi daqui eu peguei. Tantos treinadores passaram aqui, é que o europeu não é muito acostumado a vir para a Europa, para cá, para a América, como não é o brasileiro também lá para a Europa. Então, eu acho que talvez tenha sido um susto o que o time conseguiu fazer. E o Jorge Jesus deu uma entrevista muito importante, né? A quantidade de brasileiros que tiveram lá em Portugal, né? Filipão dirigindo a seleção, o Carlos Alberto Silva, né? Um monte deles. Ele citou um por um. E quanto foi importante para o desenvolvimento do futebol português e do aprendizado deles, que eram mais jovens. Então, cara, eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, se você tem competência e mostra bem o seu trabalho, o clube te oferece. Chegou no momento que o clube ofereceu as melhores condições. O cara, eu quero esse, vem. Quero aquele, vem. Se fosse há tempos atrás, ele não viria, porque o clube não tinha campo para treinar, não tinha bola, não pagava. Então, ninguém vinha para o Flamengo. Hoje é fácil. Qualquer jogador de nível da Europa, quando você fala em Flamengo lá, o cara, eu vou amanhã. Por quê? Porque conseguiram fazer um belo trabalho lá. A infraestrutura do Flamengo dá para o profissional hoje é um negócio fora de série. Não fica a dever a nenhuma lá da Europa. Então, cara, a possibilidade de ter sucesso é muito grande, né? Todo mundo feliz, bons jogadores, todo mundo feliz, recebendo em dia, aquela torcida lá toda apoiando. Ora, então é mole, né? Você só tem que se preocupar em jogar, cara, e cumprir o que está sendo determinado. Com certeza. O Vitor tem mais uma pergunta referente a isso, mas já pegando um gancho,
Eu não vou nem muito lá atrás, na época de jogador, não. Na época de dirigente mesmo. A estrutura hoje que o Flamengo tem já é bem diferente da época que você foi dirigente do Flamengo, né? Eu? Quando eu fui, em 2010, pô, só tinha os campos lá, pô. E um vestiário para tudo que é categoria. As categorias de base, os caras tinham que trocar de roupa debaixo da caixa d'água. Que nem abrir os vestiários para os caras, eu tive, quando eu cheguei, abrir, ficava muita gente de cara feia comigo, não deixavam usar o ônibus, as categorias de base. Era brabo, era uma ciumeira do cacete. E não dá para continuar num sistema daquele, né? Mas ainda bem que em 2012 mudou tudo, o pensamento de outras pessoas de regularizar o clube. Eu fico muito feliz de poder ter dado uma contribuição. Eu falei para eles, eu apoio vocês se vocês cumprirem duas coisas só. Primeiro, pagamento em dia. Segundo, término do centro de treinamento. Mais nada. Não quero mais nada. E está tudo aí. Muita gente reclamou, o Flamengo não ganha, está sendo sacaneado e tal, preocupado em sanear as finanças e tal. Hoje está todo mundo gozando do que levou um certo tempo, né? Não, Zico, até pegando mais um gancho, a gente teve aqui o Alex, né? Eu tinha separado uma outra pergunta, né, do Alex para você, que o Alex fala quando jogou você na Turquia, do quanto você ensinou para ele, né, do quanto ele é grato, e ele foi jogar com o ídolo dele, né, que é você, aqui no time do Fenerbahçe, lá o time forte que vocês conseguiram montar lá. E aí, já pegando um gancho, ele fala, né, que o Bandeira, antes de ser treinador, né, ele tenta trazer o Alex para o Flamengo, contratar o Alex para o Flamengo e mostra um projeto, né, não só o Bandeira, como toda essa galera que está lá agora na primeira gestão, né, eram todos juntos, e o Alex fala que agradecia muito o projeto, mas que não ia aceitar porque ele não ia poder desfrutar do que o Flamengo estava oferecendo a longo prazo, porque ele já ia encerrar a carreira. E ele contou para a gente aqui que tudo que estava no projeto lá, que foi apresentado para ele, está acontecendo hoje. Já está acontecendo há um tempo. Então, realmente, você pega do que os caras fizeram, né, o trabalho que a administração toda faz aí, né, com a questão da estrutura do Flamengo, né, Zico? É verdade. E olha que o Bandeira não era nem fazia parte. Todas as reuniões que eu participei antes da reunião, o Bandeira não participou de nenhuma, porque o candidato era o Valim. Então, como o Valim não pôde ser o candidato, ele trouxe o Bandeira. E aí, com isso, depois que eles foram eleitos, eu saí fora, não participei mais. Então, o grupo foi altamente importante, o grupo que era formado pelo Landim, pelo BAP, pelo Godinho, pelo Valim, pelo Gustavo, que hoje é do marketing, pelo Gesta, tinha um outro de São Paulo, se eu não me engano, que era Brandão, alguma coisa. Toste, não era o Toste. Toste, era o Teste. Toste, eu às vezes confundo Toste com Gesta. Era o Toste e o de São Paulo, que era também da parte de captação de recursos. E esses 7. E aí, como o Valim não pôde, veio Bandeira para o plano B. Então, daí eu não participei mais. Então, depois de alguns rachas ali que acontece, isso aí é normal, um desentendimento, mas o Landim, que hoje é presidente, ele sempre esteve junto lá com Bandeira e ajudou muito em todo esse desenvolvimento do que o Flamengo é hoje, entendeu? E almejam cada vez voos mais altos, né, Vitor? Vamos pegar esse gancho do Flamengo atual, Zico. A gente não vê esse Flamengo atual fazer gol de falta, cara. O que será que acontece, hein, Zico? Tem muita qualidade com a bola nos pés, mas na bola parada o Flamengo peca, né? A última falta bem cobrada, quem bateu foi o Ilharão, para a gente ter uma ideia de como está essa decadência no time principal hoje do Flamengo, né? O time atual. Eu até fiz entrevista com o Arão e com o Everton Ribeiro. Eu falei para eles, cara, vocês batem bem na bola, treina, cara, tem que treinar. Tem que acabar o treino e caprichar lá e tal, porque
Não é só você chegar lá, não treina, vai bater, a bola vai entrar. Pode até entrar, mas é coisa rara. Agora, se você não precisa nem ser todo dia. Pega 2 dias na semana, bate lá um monte, que uma hora a bola entra. Às vezes, numa hora que o jogo está ruim, complicado, né? Porque, por enquanto, está dando tudo certo. Aqui a bola está entrando de outra forma, mas, pô, a bola parada abre muitos caminhos, né? Eu sempre digo que se eu não tivesse tudo que eu treinei, se eu não tivesse feito nenhum gol de falta, só aquele da Libertadores da final já estava bom, porque aquele foi que deu o título. Então, pô, não precisava bater mais. Ô Zico, o canal, né? Hoje você tem um canal lá, mais de 1 milhão de inscritos, sucesso. Qual foi a melhor entrevista que você fez, que você gostou de fazer o bate-papo? Cara, são situações diferentes, né? Pô, tem cada uma muito legal, né? Tem umas que são sérias, tem outras que são divertidas, tem outras que ficam no meio das duas, né? Mas a feita com o Joel Santana tem um sabor especial, porque tem algumas histórias ali, né? Tem uma daquele quero-quero, que é um negócio hilário, né? Então, aquele quero-quero que queria pegar a prancheta dele, porra. Então, essa foi inesquecível. Joel é sensacional, cara. Sensacional. E Zico, em 2014, você teve, né, a honra de ser um samba enredo. O quero-quero, ele foi pegar foi no Ninho lá, e o quero-quero não largava mais ele, era doido para dar uma ferrada nele. E ele estava lá isso foi lá na Granja, né? Lá em Teresópolis. E aí, o dia que o quero estar por lá e tal, ele não conseguia pegar aí no campo, aí o quero ele estava com a janela aberta, ele foi no quarto. Porra, quando ele olhou assim, ele se escondeu, o quero veio para pegar, quando viu a janela aberta, ali eu pego. Pô, só que quando o quero veio, ele fechou a janela, meu irmão. Quero meteu-lhe o bicho e pum no chão. Nunca mais apareceu lá para pegar ele. Era uma vez um quero-quero, rapaz. É verdade. Ô, Zico, a gente fechar aqui, o 2014, né, você teve a honra lá de ser samba enredo, né, homenageado na Imperatriz Leopoldinense. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Cara, foi a homenagem mais marcante, mais inesquecível que eu tive fora do futebol. Porque no futebol né, é a minha área, agora no samba. Então, é um negócio que você, para descrever aquilo tudo, é muito complicado, né? Você passar ali, é um reconhecimento da tua história, da tua carreira. Então, eu sempre sou muito grato ao presidente Luizinho Drummond, ao Caê Rodrigues, toda a diretoria da Imperatriz, o Elimar Santos, que foi um dos compositores, a galera lá, a bateria, que é muito bacana. Não, você chegar numa escola, você ser homenageado e você ver a felicidade das pessoas. Eu ia quase todos os domingos nos ensaios lá e, cara, era uma alegria muito grande quando eu chegava. Então, isso é muito legal, você vê os componentes felizes por você. Então, além de ter sido um desfile belíssimo, né? Lógico, sempre tem problemas daqui e dali, mas o importante foi o que foi colocado. E uma coisa legal que eu tive com o Caê, porque eu fiquei umas 2 horas conversando com ele, você vê a capacidade do cara, a inteligência do cara, e falei, né, e tal, minha vida, aquela coisa toda, como eu gostaria. E aí ele, logo depois, alguns dias depois, ele trouxe lá o croquis das fantasias, de tudo, como é que seria o desfile. Cara, eu olhei, eu fiquei assim, de água na boca, eu falei, cara, porra, se um dia alguém contasse a minha história, eu queria que fosse isso, sem tirar nem pôr. Você acertou em cheio. Então, foi muito bacana, foi muito legal.
Agora mesmo, nessa quarentena, a gente fez uma live. Eu pude mais uma vez agradecer a ele, mas aí ele contou mais detalhes de bastidores e tal. E você sabe quem ajudava ele na época era o cara que hoje é um dos grandes carnavalescos do Rio, campeão aí com a Mangueira, que é o Leandro, né? O Leandro estava lá, senhor. Participou também desse trabalho lá na Imperatriz. E que hoje voltou, né? O Leandro, ano passado, esse ano ele foi o carnavalesco da Imperatriz na série, como ele chama? Na segunda divisão, no acesso. E a Imperatriz subiu com ele, né? Agora eu sou mocidade, ô Galinho, mas eu sei esse samba todo da Imperatriz aí, esse samba, né, maravilhoso. Foi muito bonito. Gala, eu quero agradecer demais aí a sua participação. Tinha um bate-bola agora no final, mas tem um tempo aí, né? Consegue um minutinho, bate-bola? Depende, porra. Se for papum... Aquele bate-bola para gente encerrar. Eu tinha até preparado um legal, meu telefone deu pane, mas tem algumas perguntinhas aqui rápido. Bate-bola para a gente encerrar, Zico. Melhor jogo do Zico? Meu? Pô, Flamengo e Cobreloa, a final da Libertadores, pronto. E o pior? O pior? Cara, porra... Joguei mal muitas vezes. Poucas. Pô, quer? Poucas. Nunca. Eu vou começar... Foi falar em coisa ruim, aí... Eu vou ficar com o Flamengo e Bangu, daquela coisa contra do problema da lesão no meu joelho. E o melhor treinador que você teve? Tele Santana. E um jogo marcante? Flamengo e Vasco, 78. Campeão, gol do Rondinelli. O gol mais importante? Flamengo e Grêmio da final, o primeiro jogo da final do Brasileiro, Maracanã. E o mais bonito? O mais bonito foi no Japão, gol do Escorpião. Que realmente, nesse mesmo jogo, foram 2 golaços, né, Zé? Mas agora teve um na areia também que eu chamo gol do Caranguejo, que foi igual do Escorpião, só que na areia. E o adversário que o Zico mais gostava de enfrentar e fazer gol? Botafogo. O Botafogo. Né? E teve até aquele episódio lá do 4-0 que tem que chegar a 6, né, Zico? Não é brincadeira, cara. Quando eles botavam aquela faixa lá, nós gostamos de vocês. Um dia eu falei, um dia eles vão tirar, e tiraram. E você tem algum sonho ainda como treinador? Eu treinador, acho que já deu, viu? Agora não tem mais sonho, não. Quero sonhar toda noite e acordar bem no dia seguinte. Com certeza, amém. Galera, vamos agradecer demais aqui a participação do Zico. Né? Como ele falou, o papo tá bom, mas tem horário. Né? Então, Zico, obrigado demais, cara, pela sua participação. Você não sabe a honra, né? E da Tremelique, a gente dá dor de barriga, a gente está começando aí no jornalismo, mas você não sabe o prazer, enquanto o que a gente está sentindo agora por ter essa oportunidade de bater um papo com você. Tá bom, Bruno, obrigado. Um abraço grande para você, para o Léo, para o Vitor. Obrigado, Zé. Né? Tudo de bom aí, sucesso na carreira de vocês. E se cuidem, né? Que é o mais importante nesse momento. Amém. Então, é verdade. Só pegando esse gancho depois, Castanho, desculpa te interromper, falando de homenagem, eu queria te pedir um favor. O meu sogro, flamenguista fanático, tanto é que ele tem 3 filhos e, por incrível que pareça, o nome é CRR Flá. Clênia, Rafael e Flávia, que é a minha esposa. Ele é muito fã seu, está aqui me perturbando, hoje eu moro com ele. Se você não mandar um abraço para ele, eu vou ficar sem teto, Zico. O nome dele é Clésio Paradela.
Queria que você mandasse um abraço para ele aí. Clésio Paradela. Paradela é um nome conhecido, né? O nome de um grande jornalista, né? Da minha época, né? O Paradela. Não sei se é parente aí do seu sogro. Deve ser. Um abraço aí para o Clésio, grande rubro-negro, saudações rubro-negras. Deixa o cara sem teto aí, não, por favor. Vitor. Ô, Vitor, eu ia deixar, já que você já falou, eu também tenho que pedir, né, primeiro para o meu pai, que é fã número 1 e conta todas as histórias do Zico, né, o Edson, né, Edson Tadeu, e também um outro amigo, que ele falou que ele é mais Zico do que Flamengo. E ele fala que virou Flamengo por causa do Zico, e ele acha que ele é até mais Zico do que Flamengo, não pode falar. E aí me contou uma outra história, que eu vou falar aqui depois, porque a gente não sei nem se pode pôr, a gente vê aqui. Ele falou que num desses jogos aí ele jogava com o irmão do Zico e foi jogar um jogo em Bangu uma vez, e o Márcio Nunes estava jogando, ia jogar no outro time, né? Márcio Nunes foi o homem lá que deu aquela entrada criminosa no Zico. E ele falou assim: se esse cara entrar, eu vou dar no meio dele. A sorte foi que ele não entrou. Eu não sei se Aí ele me contou isso ontem, que eu chorava de rir com ele contando, que é um grande amigo também, Sérgio Moraes. Então, Zico, se você puder mandar um abraço para o Sérgio Moraes e para o Edson Tadeu, a gente vai ficar muito feliz. Legal. Edson Tadeu é teu pai, né? Isso. Um abração. Ainda bem que não precisou fazer nada lá contra o Márcio. Que legal. Que ia fazer Sérgio Moraes é o mesmo. Sérgio Moraes é o mesmo nome de um outro grande jornalista também, da época. Hoje o filho dele, Sérgio Américo, trabalha no rádio, e o Sérgio Moraes, o grande americano. Então, Xará, um grande abraço aí para ele. Saudações rubro-negras. Show, Sérgio. O Sérgio Moraes da Rádio era América. Sérgio Moraes aqui, Sérgio Moraes é Zico Futebol Clube, era um dos donos lá do Castor, lá no Campo do Conceição, que o Zico jogou muita bola lá no Campo do Conceição, na Água Santa. E esse campo de bairro, você vai ver aí o que eu não joguei. Aqui, ali acabaram com mais um campo, acabaram com Conceição, mais um campo raiz, né, que o do Marino também, que é outro aqui perto também, acabaram, um prédio, isso. Ô, Zico, olha só, o Castanha pediu, o Vitor pediu, manda um abraço pro meu coroa aí também, Luiz. Grande Luiz, um grande abraço aí, tudo de bom, saudações rubro-negras. Um dos seus maiores fãs. Obrigado, Zico. Show de bola, galera. E também pode acompanhar no canal do Zico, lá com várias histórias maneiras, várias experiências legais. Canal do Zico. Zico, obrigado. Tamo juntos. Sucesso. Espero encontrar você no final do ano lá. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer mais um jogo, né, de festa lá no Maracanã. Né, esperar que esse problema que a gente enfrenta hoje. Vamos ver. Tomara que tenha esse ano. Tomara que tenha. Vamos ver. Valeu, Zico. Obrigado, irmão. Vai com Deus. Cuida aí. Grande abraço. Galera, para a gente fechar aí, você, que resenha sensacional, junto aqui com o Léo Borges, com o Vitor Ginsburger, e pedir para a galera aí que está com a gente se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like também no vídeo, compartilha para todo mundo, joga no grupo do Zap, chama todo mundo, a nação, e não só a nação rubro-negra, não, você que gosta de futebol, que é outro time, mas que gosta do Zico também, eu tenho certeza que curtiu esse programa. Valeu, Léo, obrigado mais uma vez. Bruno, muito obrigado, abração também ao Vitor aí, muito bom estar com vocês novamente. Vitão, obrigado, irmão, tamo junto. Tamo junto, obrigado a você, parceiro, sempre proporcionando altas emoções, não só para a galera que está acompanhando a gente na live no canal, como para a gente que participa do programa, né, cara? Uma honra máxima hoje ter o maior camisa 10 da história do Flamengo, que está do futebol brasileiro. Valeu, tamo junto. Foi muito legal mesmo, e a gente podia ficar aqui, né, 3 horas batendo papo com o Zico, muita história, muita resenha, o Zico muito simpático, realmente foi demais. Galera, obrigado aí, tamo junto, e a gente volta aí com mais programas. A gente tem que ver esse nome aí, que o pessoal tá reclamando aí desse Titando para Fora, falando que ele tá de gol, né, nosso convidado.
Mas é isso que vale a brincadeira mesmo. E a gente volta aí depois com mais um programa Chutando para Fora. Também acompanha a gente aí nos outros quadros que tem aí no canal, que está muito legal. Valeu, galera. Tamo junto. Um abração.